Marighella é o mais novo filme do Wagner Moura, que aqui assume um papel diferente, uma posição diferente, a de diretor. Vamos falar sobre esse filme que traz um recorte de um personagem brasileiro, de um homem, Carlos Marighella, baiano, pai, ativista, deputado, torcedor do Vitória e, segundo a história do Brasil, o maior inimigo do país. Salve galera, Diego Silva falando pra vocês hoje sobre Marighella. Pega o banco, senta aqui comigo, vamos conversar sobre esse filme, vai, pega o que você quer beber lá na geladeira. Se essa é a sua primeira vez aqui comigo também, ó, tem um puff desse lado, senta aqui e aí a gente conversa sobre Marighella tranquilamente. Eu já quero até pedir desculpa pra vocês, essa é a terceira vez que eu tô gravando esse vídeo, por isso que esse vídeo tá saindo só agora. Eu tô realmente num fluxo absurdo de coisas pra fazer aqui, e aí eu gravo e eu não gosto, enfim, agora vai. Mas vamos lá então, falarmos aqui de Marighella, do filme dirigido pelo Wagner Moura, escrito por ele em parceria com Felipe Braga, e tudo isso baseado no livro publicado pelo Mário Magalhães. Esse filme é uma obra que o Wagner Moura estava ansioso por soltar, porque não é de hoje que ele, quando vai dar uma entrevista, ele fala sobre pesquisas, até mesmo pesquisas da Netflix, sobre o que o público brasileiro quer ver quanto a produções nacionais. E daí, essas pesquisas sempre apontam que o público brasileiro sente falta do gênero de ação entre as produções nacionais e não os filmes de comédia, mas a maioria das produções nacionais são produções relacionadas à comédia. Mas é isso, o Wagner Moura conseguiu. Marighella é um filme de ação. É um filme de ação que não consegue dar conta de contar a história de Marighella. E não é que o filme é ruim, muito pelo contrário. Se você recebeu alguma mensagem minha, por favor, comente aqui, deixe nos comentários qual foi a minha reação quando eu saí do cinema, quando eu assisti Marighella. É isso, eu não conseguia formatar frases para explicar o filme, para explicar o quão bom, o quanto eu gostei de Marighella. Mas é que eu talvez preferisse que o Wagner Moura produzisse uma série sobre o Marighella, não um filme sobre o Marighella, porque aí talvez ele tivesse mais tempo de tela para expor o quão complexo Marighella foi. Porque vamos lá, ele foi pai, ele foi ativista, ele foi deputado, ele é um escritor com livros traduzidos para vários idiomas, inclusive no próprio filme tem uma reportagem, né, tem uma entrevista com o Marighella, e essa entrevista foi publicada na França, e você tem todo o peso da guerrilha, do partido do Marighella e tudo mais, e isso a gente não consegue sentir esse peso do personagem. A gente conhece a luta do personagem naquele recorte histórico, mas a gente não tem a profundidade para conhecer todo o peso de quem foi Marighella. Mas ainda assim, eu adorei o filme e Marighella é um filme necessário, porque se não fosse por Marighella, a gente não teve na semana do lançamento do filme, nas semanas seguintes, várias e várias discussões sobre a ditadura. Então Marighella é um filme completamente necessário, mas que não consegue dar conta da complexidade da sua obra, da complexidade do seu principal personagem, da complexidade do recorte histórico, porque é pouco tempo para muita coisa para ser abordada. Daí eu somo esse problema da complexidade com a expectativa do filme. Porque, vamos lá, né, gente? O filme era para ter saído em 2019 e saiu agora em novembro de 2021. Mas isso era para ter saído no cinema brasileiro. E eu não vou entrar muito nos méritos, porque tem vários problemas dentre a pandemia, o tipo de financiamento, que é um tipo de financiamento que exigia que o filme fosse lançado nas salas de cinema. Então existem vários problemas para que o Marighella tivesse sido lançado, e não me cabe aqui, até por faltar conhecimento
conhecimento total sobre o problema para poder expor ele por completo aqui para vocês. Mas Marighella foi lançado internacionalmente. Marighella participou de festivais internacionais. O próprio Seu Jorge ganhou um prêmio num festival na Índia pela sua interpretação de Carlos Marighella. Então a gente já conhecia o filme, a gente já sabia do que se tratava, a gente só não tinha assistido ainda. Então existia toda uma expectativa por todas as discussões que outras pessoas puderam ter sobre o filme e que nós não tivemos. É isso, talvez esse também seja um problema quanto a Marighella. Mas o filme saiu e eu fui assistir e, meu Deus do céu, eu saí muito feliz do cinema. Falando mais sobre o filme, nessa obra é muito claro de identificar o conceito, quando eles falam de direção mais física, porque o Wagner Moura o tempo todo ele estava dentro do set de filmagem, o tempo todo ele estava conversando com alguém, e eles fizeram questão de expor isso, porque tem vários cortezinhos behind the scenes mostrando o Wagner Moura conversando com o elenco. Então tinha muito isso de mostrar uma visão do ator ou atriz, mostrar outra visão e criar algo novo para Marighella. Sem falar que o Wagner Moura ele também falou que ele tentava o tempo todo gravar como ele gostava de ser gravado, ele não gostava dessa coisa câmera estática pegando plano, ele gostava de acompanhar, de mostrar o rosto, de mostrar o que está acontecendo, de mostrar a ação de perto. Então fica muito fácil de falar, ó, essa aqui é a câmera do Wagner Moura, ó, então aqui ele tá mostrando a ação. Ainda o Bruno Gagliasso, que interpreta o Lúcio, que é o antagonista desse filme, ele disse ali que, segundo ele, poderia ser polêmico, mas, segundo o ator, a direção de Wagner Moura é muito melhor do que a atuação do Wagner Moura. Então, fica aqui agora pra você, deixa aqui nos comentários se você gostou da direção do Wagner Moura, que também dirige alguns episódios dessa nova temporada de Narcos México, ou se você prefere ainda a atuação de Wagner Moura. Por mais que eu tivesse ficado empolgado com Marighella, e eu realmente fiquei empolgado com Marighella, o filme ele consegue dividir opiniões. E ele divide opiniões porque ele consegue ser um filme controverso, ao mesmo tempo que ele é um filme necessário. Ele é necessário porque, como eu falei, esse filme trouxe à tona discussões sobre a ditadura, discussões sobre o golpe de 64, discussões sobre tortura naquele período. Mas ele é controverso porque ele poderia ser muito grande e Marighella opta em ser pequeno. Quando, por exemplo, eles escolhem por dar nome de Lúcio ao personagem do Bruno Gagliasso, que nitidamente é o Sérgio Fleury, um dos agentes do DOPS, um dos grandes torturadores da ditadura, eles escolhem por se tornarem pequenos. E aí tem vários outros momentos que poderiam ter sido mais aprofundados, algumas outras escolhas que poderiam ter sido diferentes em alguns momentos, mas o Wagner Moura, mas a produção ela opta por fazer diferente. Beleza, é a primeira direção do Wagner Moura, mas não criticá-lo nesse sentido não faria sentido, ficou redundante, mas não faria sentido pensando numa análise, numa crítica, numa resenha, numa opinião sobre o filme. Mais uma vez, eu gostei do filme, mas eu também acho o filme controverso nesse sentido. Para finalizar, tem algo que ficou faltando nesse filme e para mim é um detalhe que, por exemplo, poderia ter solucionado esse problema do filme ser controverso. Sabe aquelas fotos que aparecem em finais de filme que são baseados em fatos reais, em filmes documentais e tudo mais, que eles fazem um corte de um momento e tem tudo aquilo aí no final mostra tal personagem viveu de tal ano a tal ano, teve X filhos, uma casinha com cerca branca e blá blá blá. Faltou isso. É algo que, por exemplo, a Ava DuVernay, ela faz muito bem. Se vocês pegarem Olhos que Condenam, no final do filme tem uns garotos que já nem são tão garotos assim, saindo, fotos deles comparando criança, adulto, momento com a família e tudo mais. Agora imagina se o filme do Marighella tivesse algum personagem, alguma pessoa, algum relato de alguém que tivesse vivo agora, ou pegasse um relato atual de alguma pessoa gravado, enfim, por mais
mais que a pessoa já não esteja entre nós. Algo como aparece, por exemplo, em Judas e o Messias Negro, quando Lakeith Stanfield aparece de terninho azul no começo do filme, fazendo o relato do seu personagem, que seria o Judas, né, dentro do filme, e no final do filme aparece o personagem que é o personagem que o Lakeith Stanfield interpretou, mas a pessoa que existiu na vida real dentro do Partido dos Panteras Negras. E aquele foi o último relato daquele personagem, daquela pessoa, antes dela se suicidar. Imagina se tivéssemos isso no Marighella. Imagina se tivéssemos ali expostos nos finais algo como a luta rural, já que a reforma agrária era a pauta de antes do golpe de 64. E se isso tivesse sido exposto no final do filme, esse filme teria uma profundidade que ele não teve por ele ter escolhido ser um filme pequeno, quando ele poderia ter sido muito grande. É isso, gente. Tá aqui a minha resenha sobre Marighella. Finalmente saiu. Eu espero que eu não tenha ficado com uma cara de sono, porque me bateu um sono ferrado agora aqui, porque eu tô dormindo muito pouco nessa rotina muito louca. Mas enfim, deixa aqui nos comentários o que você achou de Marighella. Espero que você tenha assistido. Se não assistiu, procure um cinema que ainda esteja passando e vá assistir, porque vale muito a pena, beleza? Não deixa de se inscrever aqui no Silverdices. Obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui. Até o próximo. Um abraço.